O Sassilotto começa como um pintor figurativo, mas a maturidade dele como artista, eu acho, né? Quer dizer, como a gente conhece o Sassilotto hoje, é basicamente pela produção concreta, construtiva dele, né? E daí esse caráter, de certa maneira, matemático que a obra tem, que se dá para alguns elementos. O uso de formas geométricas, por exemplo. No caso aqui das colagens, a gente vê essencialmente círculos. A repetição, quer dizer, a ideia de módulo, né? Uma peça, um elemento que se repete inúmeras vezes ao longo do quadro, ao longo da imagem. E ele se repete com pequenas mudanças de um para o outro. Então, no caso das colagens, você vai ver que essa fração que é aberta no círculo, ela muda de posição em relação ao círculo que está do lado. Então, funciona quase como uma progressão ou uma representação bidimensional do movimento, porque se você for reparar, o corte faz isso, ele passa de uma ponta para outra. Acho que a ideia de contraste também, né, entre positivo e negativo também é uma questão que vai aparecer muito para o trabalho dele. E todos esses são elementos que ele começa a trabalhar quando ele começa a pesquisar essa vertente construtiva da arte. O título Audácia Concreta vem a partir de um texto do Décio Pinhatari, onde ele vai salientar de uma maneira muito forte uma audácia do Sassilotto e, obviamente, da obra dele, de fazer com que as pessoas reaprendam a ver, né? Quer dizer, com que elas não se conformem a ver as coisas da maneira como elas aparentam ser, né? Que elas olhem com mais cuidado para as coisas e para o mundo. E o concreto é porque todo o pensamento do Sassilotto, mesmo nas décadas posteriores, né, vai estar muito calcado com a herança dele do movimento construtivo brasileiro dos anos 50. Então vem daí o termo audácia concreta. Na Galeria Pícola 1, eu acho que é onde a gente começa a exposição. Aqui a gente tem o núcleo de colagens. E quando a gente olha para a parede da esquerda, a gente vê os círculos, são todos quadros onde você tem a forma círculo. E em cada um deles você tem uma angulação diferente que vai aumentando, que vai sendo retirada desse círculo.
Então a gente tem uma ideia de movimento na relação desses quadros, não só internamente, se a gente for reparar aqui como essa angulação ela vai mudando de lugar, então é quase como uma passagem de tempo, é quase como o ponteiro de um relógio que vai andando, e isso em cada linha dos círculos. Mas também tem um movimento em relação entre um quadro e outro, que é essa angulação que vai abrindo, né, que vai aumentando. Então também essa diferença se dá na passagem de cada quadro. E se a gente for olhar para outra parede, quer dizer, a parede da direita, são exatamente os pares, né? Quer dizer, essa forma que está aqui, que a gente vê nesse quadro, por exemplo, é o que foi retirado do círculo que está no quadro em frente a ela. Então a gente olha para essa daqui, que a gente tem essa angulação que é retirada, e quando você vê aqui, ela está exatamente na mesma posição que ela estaria se o círculo tivesse completo. Então você tem o mesmo movimento interno do quadro sendo reproduzido pela forma com o que falta dela, e no outro quadro com o que falta da forma círculo. No fundo, a gente tem duas variações dessas colagens com cor. Uma com o círculo vermelho e um círculo interno azul, e o outro que é exatamente o contrário. Os círculos são azuis e os círculos internos desses círculos são vermelhos. Esse contraste de cor também dá essa noção de movimento, de uma vibração óptica desse plano, que a gente consegue ver, por exemplo, nas serigrafias que estão na Galeria Piccola 2, que a gente pode olhar agora. Aqui na Galeria Piccola 2, então, a gente tem um segundo conjunto de trabalhos, que são serigrafias feitas em diferentes épocas da produção do Sacilotto. Acho que interessava muito a ele essa ideia da multiplicação da serigrafia, né, desse meio que se reproduz, né, que lida com a reprodução da imagem. Então, por exemplo, em trabalhos como esse aqui, a gente tem essa noção de movimento que está presente nas colagens. Aqui ela aparece em outra maneira, nessa forma que insinua uma hélice, né? E que você tem pelo desenho, é como se ela estivesse girando, ela está insinuando um movimento nesse plano. Se a gente segue para essa sequência de vermelhos que vem logo depois, por exemplo, a gente também vai lidar com essa noção de movimento e de um movimento do plano que se dá pela mudança de tamanho das formas. Quer dizer, você começa com a mesma forma em tamanhos menores e ela vai aumentando, e isso dá uma ilusão de distorção desse plano que a gente está vendo. Então aqui a gente tem uma sequência de vermelhos com quadrados e triângulos. Agora a gente continua com as formas geométricas, e aqui acho que também com esses círculos, né, você tem como se esse plano estivesse se mexendo, dá até um certo incômodo no olho olhar para esses trabalhos durante muito tempo. Aqui a gente já tem essa ideia de movimento com as formas geométricas e com a progressão, a ideia de progressão, mais usando cores, né? Você tem duplas de cores nesses quadros, nesses trabalhos, que a gente vai ter em serigrafias como essas também. Se a gente olhar para essa dupla de serigrafias, a gente vai ter a mesma forma base, mas a gente tem uma inversão das cores, né? Uma troca de cores. Aqui a gente tem verdes com rosas, né? Invertidos, e aqui verde com laranja. Isso é uma coisa que ele vai também trabalhar, quer dizer, a mesma forma, a mesma dinâmica, ele vai criando desdobramentos a partir do momento que ele muda as combinações de cor, né? Quer dizer, você tem movimentos mais rápidos ou mais lentos, né? Insinuação de movimentos mais rápidos ou mais lentos, dependendo da combinação de cor que ele faz para aqueles trabalhos. Aqui, nessa última serigrafia, a gente também tem ainda essa relação de positivo e negativo do contraste das cores.
Então, pensando nessa parede, eu acho que as serigrafias, de alguma maneira, se detêm em alguns aspectos do trabalho dele, né, dos interesses dele ou dos mecanismos de trabalho dele. Então, embora muito simples, é claro, eu acho que elas dão conta de apresentar um leque de trabalho, de possibilidade, de ferramentas de trabalho do Saciloto. Esse estudo foi principalmente a partir do estudo que ele fazia para os trabalhos dele, que eram de fazer os recortes, por exemplo, das bolas que ele usa, né, dos triângulos, as figuras geométricas. Então, foram 3 animadores, na verdade, que trabalharam, né? Fui eu, o Caleb Mascarenhas e o Robson Victor. E dentro desse trabalho a gente procurou desenvolver, pensar como a gente poderia dar movimento para o trabalho do Luiz Saciloto, né? Que o trabalho dele tem um movimento sugerido, acho que em todas as obras dele tem um movimento sugerido, assim. Então a gente pensou exatamente como que a gente podia dar continuidade, né, a esse movimento que poderia estar sugerido ali nas obras, né? O que ele fazia na mão, né, assim, com estudos que são repetitivos e tirando os pedacinhos da bola e fazendo os graus, hoje a gente faz com programas, né, com programação. Então, inclusive, uma das animações é exatamente isso. Você pega no processing e vai tirando um grau por vez de um círculo, de uma bola inteira. E aí ela vai se desconstruindo e depois se construindo de novo. Então, quer dizer, é exatamente o processo que ele fazia, mas a gente está, na verdade, reproduzindo pelo software, né? Então, não deixa de ser uma atualização, assim, do trabalho do Saciloto. Aqui a gente tem uma sequência de estudos feitos em grafite sobre papel vegetal e a gente pode ver que ele divide matematicamente esse plano, né, do desenho. É a mesma forma que a gente tem reproduzida ao longo de todo o desenho e essa forma vai tendo o eixo de rotação girado, né? Uma forma que vai girando, que vai se movimentando. Então esses estudos são bases para pinturas que ele vai fazer depois, porque são estudos dos anos 70, né? Então é uma coisa que ele está pensando ao longo de algumas décadas e que a gente pode ver também nas colagens, né? Quer dizer, muitas colagens se estruturam a partir dessa lógica de movimento, dessa lógica de desdobramento da forma. Então aqui a gente tem meio círculos, se a gente for ver aqui, são quase como quadrados com um outro quadrado retirado, né? Então a gente tem a forma de um L. E é muito engraçado porque se você chegar bem perto, você vê toda a marca do desenho, você vê a marcação dele com um X do centro da forma, é um desenho muito detalhado, é de fato um estudo para fazer um trabalho. Aqui é o contrário, quer dizer, se ali o círculo era a forma mais fortemente desenhada,
Aqui o que ele mantém como forma é o que sobra, né? É o que falta, é o que fica faltando desse círculo, é o que ele corta desse círculo de vinil. Então é uma insinuação de círculo, né? Ele dá para o olho um pedaço de forma e o olho completa a forma inteira. Aqui a gente seguindo para o último desenho, que são com quadrados, né? Uma estrutura toda feita com quadrados. Aqui é o quadrado na sua forma convencional e ele vai girando. Vê como tem uma ideia de um storyboard, né? Ou de um flipbook, né? De uma imagem que ganha movimento a partir do conjunto de várias imagens estáticas, né? E a gente consegue ver, quer dizer, marca de borracha e de correção de posição, né? Isso é muito interessante, essa dimensão do estudo, né? Onde ele se permite reavaliar ou repensar a posição e a estrutura daquela forma. É uma exposição aparentemente muito simples de ser vista, mas eu recomendaria uma atenção maior, assim. São obras que parece que quando você vê de longe você já entende o trabalho, mas eu recomendaria ver de perto.